Pessoal, boa tarde, tudo bem? Então nós vamos falar de um tema aqui do PPCP, que é fornecedores, tá? E esse tema, né, o PPCP ele fala muito de custo, mas existem custos em todo o processo, afinal as empresas são organizações capitalistas, tá bom? Então vamos primeiro para as definições do que é fornecedor. Lembrando que esse tema também é um dos temas que está no trabalho integrado que será desenvolvido pela sala, tá bom? Então fornecedor, né, uma organização, pode ter vários tipos de fornecedor. Por exemplo, a indústria, a gente pode pensar como fornecedor o fornecedor direto de matéria-prima que ela utiliza para a produção, né, para executar sua produção. Mas o fornecedor não precisa ser somente o principal. Toda organização ela precisa adquirir produto de limpeza, material de escritório. Algumas empresas que fornecem serviço, como empresa fornecedores de eletricidade, ou internet, ou água e assim por diante, serviço de saneamento, todos esses são fornecedores, tá? Então vejam que pela própria definição de fornecedores, né, que eu trouxe aqui para vocês, olha só, né, pela própria definição de fornecedores, vamos acertar aqui o tamanho, temos aqui, né? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, quer dizer, não precisa ter CNPJ, não precisa ser pessoa jurídica, empresa formalizada, né? Que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, tudo que uma organização precisa adquirir, ela vai precisar de um fornecedor, né? Na nossa vida no dia a dia, por exemplo, você tem fornecedor de materiais essenciais quando você vai no supermercado, ou você tem um fornecedor, né, de eletricidade, que no caso de São Paulo aí é a Enel, ou de serviços de saneamento, que é a Sabesp, tá? Então fornecedor, ele é bem amplo o significado do fornecedor. E aí, em geral, todos os fornecedores eles fornecem serviços ou produtos, tá? Então a gente também tem que saber a conceituação do que é a conceituação técnica de serviço e produto. Olha lá. Por definição técnica, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Material ou imaterial. Afinal, quando você adquire uma franquia de internet, ela é imaterial, né? Você tem o pacote de dados 5G, 4G do teu celular, ele é imaterial. Porém, né, é um bem imaterial. Porém, você adquiriu. Então, isso é a definição de produto, tá? Qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial adquirido por cliente. E serviço, né? Todo fornecedor, ele fornece produto ou serviço ou conjunto das duas coisas. Então, o que é o serviço? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, seguritária, salvo as concorrentes das relações trabalhistas. Então, vamos lá. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora para vocês é prestando um serviço de educação. Mas às vezes você, como eu, adquire outro tipo de serviço, né? Você vai lá e adquire uma TV por assinatura, então vem um técnico fazer o serviço de instalação da sua antena, né? Ou então, quando você tem internet, solicita lá a manutenção e vem um técnico fazer o serviço de manutenção. Às vezes você vai no dentista, o que o dentista te oferece é um serviço, né? Então, serviço é algo que é, né, prestado por uma outra pessoa física ou jurídica e são adquiridos. Na empresa, por exemplo, para ficar nas organizações, as organizações podem adquirir serviços de vigilância, como é o caso da ITEC, que é a empresa de vigilância terceirizada, serviço de limpeza, que é o caso da ITEC, que é a empresa né, das pessoas que trabalham com a limpeza terceirizada e assim por diante. Vão lá fazer a prestação de serviço, tá? Esses fornecedores também, eles podem ser classificados, tá? Dependendo do tipo de produto ou serviço que eles fornecem, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, normalmente a gente associa o fornecedor primário, né, o fornecedor de matéria-prima. Quando a gente imagina uma indústria, por exemplo, indústria é aquele tipo de organização que faz transformação, não é isso? Você compra a mesa, não a madeira, mas a mesa, por exemplo, ela pode ter sido feita de madeira, né? Você compra a sua jarra de suco e não o plástico, mas quem produziu comprou o plástico para produzir. Logo, a madeira e plástico são matérias-primas. Então existem esse tipo de fornecedores. Agora, por exemplo, na Páscoa, né, aqui em casa foram feitos ovos de Páscoa para vender, minha esposa fez. Então ela comprou a matéria-prima, que era uma barra grande de chocolate, por exemplo, da Garoto, de 2 quilos.
Então aquilo ali era uma matéria-prima para o ovo de Páscoa, tá? Então fornecedores, ele pode ser classificado de fornecedor de matéria-prima, tá? Matéria-prima, estoque de produtos que são matéria-primas usadas nos processos produtivos. Exemplificar, existem várias coisas, mas aqui a gente está vendo, por exemplo, chapa de aço, tecido, madeira. Eu falei as barras de chocolate para produzir ovos de Páscoa ou trufas, né? Então pode ser o fornecedor de matéria-prima. Alguns exemplos simples que nós temos aqui, também eu acabei de falar: tecido, chapas, barras, madeira, papel, papelão, couro, fio de algodão, poliéster, cimento, pedra, britada, areia, tudo aquilo que vai ser utilizado na fabricação de um produto final, um serviço final. Então existem esses fornecedores específicos de matéria-prima. Se você vai construir uma casa, você vai reformar, um exemplo é o depósito de construção. A gente pode classificar o depósito de construção como um fornecedor de matéria-prima para esse tipo de atividade, né? A classificação também pode ser com relação ao serviço, tá? O serviço é produzido ao mesmo tempo que é consumido, não implica na posse de algum bem ou por parte do cliente. Ao invés da transferência, ele paga pelo trabalho ou pelo uso, seja conserto eletrodoméstico ou uma outra assinatura. Então o serviço ele já é ali naquele momento, né? Você precisa, você já consome. Quando, por exemplo, se você for no mercado fazer compra, não tiver veículo, por exemplo, o açaí, você pode pagar o serviço de entrega que é terceirizado. Então as pessoas que fazem entrega lá com seus carros, colocam a tua compra dentro, levam na tua casa, já executou o serviço, tá? Pode ser fornecimento de mão de obra, como eu falei, hoje em dia, inclusive na área de recursos humanos, existe um grande foco, né? Que as empresas, para reduzir custo, terceirizem as mãos de obra. Então pode ser fornecimento de serviço de mão de obra, né? É o caso que eu já falei da empresa, normalmente estou terceirizando hoje empresa de vigilância e de limpeza. Mas é um foco a terceirização, né? Processamento de dados, escritório de contabilidade e assim por diante. Então, podem existir os fornecedores de mão de obra, né? Quando você, deixa eu ver, fornecedores de mão de obra, tem uma empresa chamada, eu acho que é SEMA, que fornece a mão de obra para os espaços públicos, de pessoal de material de limpeza, tá? Então, fornecimento de mão de obra, onde o empregador cede força laboral por si contratada para terceiros, empresa de limpeza, vigilância, consultoria contábil, consultoria jurídica. Então essa noção aqui de fornecedores é para a gente ter uma ideia do que é fornecimento. Fornecimento é tudo que se adquire para poder existir enquanto empresa, enquanto organização, seja serviços, produtos principais como matéria-prima, produtos secundários como material de limpeza, escritório. Se a empresa tem restaurante no local e alimenta seus funcionários ali, compra também os alimentos para fazer as refeições, também existem fornecedores de tudo que precisa, tá bom? Então, classificação de fornecedores quanto ao tipo de fornecedor, tá? Existem aqueles fornecedores que são fornecedores monopolista, mono é de um, tá? E polistas é de geral. Então, monopolista é quando você tem apenas um fornecedor para um tipo de produto ou serviço. Isso vai um pouco contra a regra do mercado, até tem legislação que tenta impedir isso, mas em alguns casos não tem jeito. Um exemplo é a empresa que construiu o monotrilho no Brasil e faz a manutenção do monotrilho. É uma empresa alemã única e só ela que pode fazer esse tipo de serviço. Então ela é monopolista, né? Só tem uma empresa para aquilo, quando não dá para fugir não tem o que fazer. Então vamos lá ver, tá? A definição, né? Olha lá, fornecedores monopolistas. Fornecedores de produtos exclusivos geralmente fixam o preço que acham interessante para a sua empresa, porque como só tem aquela opção, eles podem ter o poder maior de barganha e cobram o que eles querem, não tem como você fugir, né? Cobram pela exclusividade do produto, alegando valor agregado. Não tem concorrentes, o interesse pela aquisição parte do comprador, ou seja, a unidade na necessidade de algum produto comercializado não é substituível e dependente deste fornecedor, como por exemplo o monotrilho. Mas não é só monotrilho, a gente vê isso muito no serviço público, né? Estou dando aqui um outro exemplo, é o exemplo, por exemplo, das concessionárias fornecedoras de serviço público também, como a Sabesp, é monopolista, é ela que fornece fornecimento de água do estado de São Paulo, Sabesp, né? Aqui no interior, onde eu moro, aqui na minha casa em Araçariguama, aqui eu estou no meio do mato, né? Vocês estão vendo que aqui é mato. Eu estou em Araçariguama, aqui é minha casa. Minha casa está lá embaixo, lá onde está a fumacinha. Aqui no interior, beleza. A nossa água aqui no interior é de água de poço artesiano, de mina de água e tudo. Então aqui a Sabesp ainda não domina. Mas fora daqui é a Sabesp. Então
no estado de São Paulo, então ela é monopolista. Uma outra coisa de monopolista que a gente pode falar, no caso específico da ETEC, a gente poderia dar exemplos, é o Teams, que é o aplicativo que a gente utiliza para dar essa aula remota. Por quê? Como a Microsoft tem uma parceria com a ETEC, ela acaba se tornando monopolista. Existe contrato que só ela pode fornecer os tipos de aplicativos para a gente utilizar, mas ela fornece de maneira gratuita. Então o Teams acaba sendo monopolista. Na ETEC a gente não utiliza, a Microsoft no fornecimento de aplicativo para aulas remotas acaba sendo monopolista. Não podemos contratar uma outra empresa, só tem ela. E ela fornece o Teams. Tá? Então tá ali, ó. Fornecedor é o único no mercado, grau de atendimento e relacionamento depende do volume de compras, o interesse na negociação é por parte do comprador. Se só tem um cara, né, o comprador depende desse fornecedor e não tem o que fazer muito, certo?